pessoal ligado no Camisa 8, vamos lá repercutir o primeiro Clássico Rei da final do Campeonato Cearense. Eu, Bruno Balacó, estou aqui ao lado de Caio César, que narrou as emoções dessa primeira decisão de Campeonato Cearense. Caio, que jogo, viu? Um Clássico Rei eletrizante que teve gol ali no apagar das luzes para deixar essa decisão tudo aberta, hein? É verdade, um grande jogo, um resultado também que deixa tudo em aberto para o segundo jogo do sábado que vem. Fortaleza dominou ali, não dominou, não teve amplo domínio, mas teve as melhores ações durante grande parte do tempo, né? Mas na reta final do segundo tempo, especialmente, o Ceará conseguiu imprimir um ritmo muito forte, conseguiu pressionar a equipe do Fortaleza, fez um gol através de penalidade, a gente vai ver aí os melhores momentos, né? Eu estava aqui resumindo, mas a gente pode ir acompanhando passo a passo. Na reta final apenas que o Ceará conseguiu pressionar, colocou um calor ali para cima do Fortaleza, mas não o suficiente para empatar. 2-1 e uma vitória com todos os méritos, né, Balacó? Porque o Fortaleza realmente, nos 90 minutos, né, com o tempo de acréscimo também, foi realmente quem jogou melhor e quem teve, para falar sobre justiça em futebol, teve a qualidade, né, do time vencedor no jogo desse domingo. E teve todo um diferencial nesse jogo, o primeiro destaque aqui dessa análise aqui, é que foi a primeira vitória do Fortaleza em Clássicos Rei esse ano, né? Foi o quarto Clássico Rei, vimos de 3 vitórias seguidas do Ceará, agora uma vitória do Fortaleza, que, claro, tem um sabor especial para o clube que estava precisando, né? Você vê a comemoração dos jogadores ao fim do jogo, deixa muito claro isso, né? Tira aquele peso, aquela pressão, dá um afago na torcida e enche o torcedor de esperança para, quem sabe, no próximo sábado, coroar essa busca de um título inédito, que é o Pentacampeonato Cearense. Ou seja, o Fortaleza terminou o jogo celebrando, o Ceará também, não celebrando, mas com aquele alívio de quem viu que a situação não está tão complicada assim. A diferença do Fortaleza é de apenas vantagem um do gol. Empate. Vantagem do empate, o Ceará fazendo 1-0 ou 2-1, ele já leva para os pênaltis igual a esse confronto. Então, fica um confronto aberto, mas acho que os dois lados, de certa forma, guardadas as proporções, deixam o jogo fortalecido. O Fortaleza é porque tira o peso da primeira vitória em Clássicos Reis, e o Ceará porque fez o gol no final, queira ou não queira, é a última imagem da partida que fica, a gente está vendo aí o gol do Danilo Barcelos, né? E a já pressão, aos 52 né? Colocou na reta do final, tempo, né? Fez uma pressão, você vai vendo aí de novo melhores momentos de toda a partida. E olha esse gol, né? Vamos falar do primeiro gol do Fortaleza. Participação do Thiago Galhardo, que vinha na bronca, expulso no último clássico pela Copa do Nordeste, e aí, não digo se redimiu totalmente, porque ele não foi brilhante no jogo, mas o Galhardo teve uma participação importante, né? No jogo em si e nesse gol, no que abriu o placar do Sacha, né? Um volante, né? Um volante marcando. Aliás, os volantes, né? Outro ponto para se debater Quase faz aqui. mais um aí, ó. Os volantes foram decisivos nesse clássico. E aí já tá vendo a jogada do Lutcheiro, ele cruza e vindo de trás, Caio Alexandre, né? O craque do jogo, Caio Alexandre. Os dois volantes acabaram sendo decisivos pro Fortaleza, né? Se fala tanto nos atacantes, em jogadores que poderiam decidir a partida, eu acho que ninguém apostou em volante. Sim. E os dois aqui decidiram esse jogo pro Fortaleza. A gente falava muito do Lucero, pelo lado do Fortaleza, e os dois, claro, por motivos óbvios, e o Eric pelo lado do Ceará. Eric, atuação bem apagada nem o Eric hoje, não conseguiu ser o mesmo dos outros 3 Clássicos Rei, também o Lucero foi importante, mas na finalização também não conseguiu o gol dele. O Pikachu, eu lembro que teve uma grande oportunidade de ampliar a vantagem para o Fortaleza assim que ele entrou e acabou colocando para fora. De toda forma, eu estou já pensando no clássico do próximo sábado, porque 2-1, concordo com você, deixa o Fortaleza mais confiante porque consegue vencer, né? Todo mundo, o torcedor do Fortaleza estava temeroso por mais uma derrota, né? Diante do maior rival, e consegue vencer. E o Ceará, esse gol, como você falou bem, deixa muito vivo. É verdade, a gente falou dos gols, né? Os 2 gols de volantes e o gol do Ceará marcado já aos 52 do segundo tempo, Danilo Barcelos. O Ceará fez o gol na hora certa, né? Porque aquele gol já seria o definitivo da partida, né? Com 52 minutos ali, praticamente pouca coisa aconteceu. Sim. Quando você faz o gol com 2-1, naquele momento ali do jogo, aniquila qualquer possibilidade, de repente, do Fortaleza ir para cima, tentar marcar o terceiro. Teve pouca coisa depois do primeiro gol do Ceará. Basicamente foi só confusão e fim de jogo. E lamentável também a confusão no fim do jogo, né? Cenas lamentáveis, eu não entendo como atitude de jogador profissional. A gente que sempre cobra, a gente falou isso na transmissão também, nós que sempre cobramos uma presença pacífica, né, do torcedor, claro, sempre com muita vibração. Dá para xingar, dá, aqui e acolá, né, faz parte também ali do jogo, enfim, mas violência nunca. E alguns torcedores ali no vestiário, na saída do jogo, alguns jogadores acabaram
que se encontraram, né? E teve, me parece que, certa violência. A gente repudia sempre, né, Balacão? Sempre, sempre. Cenas de fato lamentáveis que a gente não quer ver nunca em Clássico Rei. Mas a gente, de certa forma, entende, se colocando um pouco no lado dos atletas, a carga de tensão mas nada gerada, também, nada né? justifica, mas a carga de tensão gerada nesses clássicos foi muito pesada. O jogo da última quarta-feira, da semifinal da Copa do Nordeste, deixou aquele clima de guerra, praticamente, inclusive, entre os jogadores. antes do jogo, teve uma troca meio que de farpas do Thiago Panhussá com o Tinga, não que sejam os dois da confusão, mas palavras mais de aquecer, né? O Thiago Panhussá falou que os jogadores do Fortaleza tentaram humilhar os jogadores do Ceará no último clássico da Copa do Nordeste. Aí o Tinga disse que não foi bem assim, quer dizer, já tinha realmente um clima, uma certa animosidade entre os jogadores. Mas, claro, nunca deve descambar para a violência. Se há uma diferença, tem que resolver em campo. Verdade. Agora, detalhes interessantes dos personagens do jogo. Na quarta-feira, Eric, sem dúvida, protagonista da partida. Hoje, figura apagadíssima em campo. Acabei falando aqui por cima, mas o Eric, de fato, não conseguiu jogar hoje, né? Teve uma atuação muito discreta. As oportunidades que ele teve ali para tentar construir jogada, acabou interceptado pela defesa tricolor, que fez um trabalho defensivo muito interessante. E pelo lado do Fortaleza, o Thiago Galhardo, que ficou de certa forma meio que como vilão, contribuiu com essa assistência no gol aí do Lucas Sacha, ajeitando de peito, também teve chance de cabeça, né? Foi bem no jogo o Galhardo, né? Foi bem no jogo e eu acredito que, em relação ao Eric, foi muito efeito também do que ele já produziu nos outros clássicos, né? A gente até pontuava 3 jogos, 3 Ficou gols muito visado, em né? clássicos. Fica visado, fica mais marcado, há uma atenção especial para o garoto Eric. E o Galhardo, repito, não jogou de maneira brilhante, mas dá uma perspectiva positiva, né? Muita gente até começava a imaginar por que ele fez aquilo no clássico lá, cotovelada no Richardson, foi expulso sabendo que tinha um cartão amarelo tomado ainda no banco, será que o clima... Aí começam a imaginar e começam a falar muitas coisas de vestiário e tal, e ele provou que não, cometeu um erro, mas está jogando pelo Fortaleza e quer muito esse pentacampeonato. Por falar em querer muito pentacampeonato, o Tinga, que foi muito mal nas palavras, eu falava agora há pouco de entrevista coletiva, que meio que, talvez não tenha sido a intenção dele, mas tentou ali meio que diminuir, amenizar um pouquinho da pressão da busca pelo pentacampeonato. Dessa vez ele terminou usando a palavra P da vida, com certa repórter aí, que eu não sei quem é, e ele deixou bem claro, o pentacampeonato é muito importante para o Fortaleza. Se havia alguma dúvida, está claro agora que o Fortaleza claro, né? quer demais esse penta, Tinga, né? ele meio que se retratou de tudo que aconteceu, de fato pegou muito mal, né? Acho que ele talvez tenha dado uma escorregada, mas ele foi muito claro na oportunidade que ele teve pós-coletiva, depois de analisar e refletiu. Não foi isso que ele quis dizer, segundo o que o Tinga disse. Inclusive, essa entrevista está disponível lá no nosso Instagram, @camisa8.oficial. Quem quiser conferir, está lá essa declaração forte do Tinga, né? Mas que ele, como ninguém, né, Caio, sabe a importância desse pentacampeonato. Porque muitas vezes o jogador, quando é de fora, chegou há pouco tempo como um lucheiro, não vai entender o contexto da rivalidade, do que representa, dessa questão da hegemonia do futebol cearense, dessa discordância que existe de praticamente toda a torcida do Fortaleza de achar que o Ceará não é penta de forma legítima. Apesar de ser reconhecido pela federação, é preciso destacar isso. Do ponto de vista da justiça e tudo. Do ponto de vista da justiça, né? O Ceará é o único penta. E o Fortaleza pode agora igualar esse feito. Mas o Tinga sabe como ninguém, porque ele está aqui há muito tempo, já é ídolo da torcida. Tem 5 títulos, Tem 5 títulos. Ele pode ser, inclusive, um penta legítimo, né? O único jogador, talvez, a conquistar 5 títulos desde 2019, né? Seguidos pelo futebol cearense, né? Então, foi em bom tempo essa retaliação, digamos assim, que ele teve, né? Exatamente por isso, o simbólico, né? Como você está destacando, é o único cara do elenco do Fortaleza que pode ser penta mesmo, seguido, né? Está desde 2019, foi campeão também em 2015, mas seguidamente vem trilhando esse caminho junto com o Fortaleza em busca do pentacampeonato. E aí eu fiquei triste, assim, do ponto de vista do futebol cearense mesmo, com a declaração dele no pré-jogo. Mas ele se retratou bem, deve ter sido chamado também para uma conversa, não sei. Mas, assim, a gente sabe, desde o ano passado, que o torcedor do Fortaleza talvez deseje até mais esse título de pentacampeão cearense do que mesmo o tri da Copa do Nordeste, competição da qual foi eliminado, né? Agora, Caio, Clássico Rei sem polêmica não é Clássico Rei. Impressionante. Todo jogo tem confusão. Tem que ter uma coisinha ali. Tem confusão entre os jogadores e tem confusão na arbitragem. E aí fica aquela questão, uma pergunta que acho que vai certamente se estender ao longo da semana. Não vai ser nesse fim de semana que a gente vai chegar aqui a um veredito. Mas, de fato, a marcação do pênalti
para o Ceará, foi um lance capital da partida, a gente está vendo as imagens. Eu achei pênalti. Você vê que os jogadores do Ceará foram... Olha aí o detalhe, Caio. A maneira que a bola vai no Tite, ó. Você vê que ele abre um pouquinho a zona de contato aí na interpretação do VAR e também do Wilton Pereira Sampaio, marcação do pênalti, né? As imagens, né, Caio, assim, talvez o ângulo não favoreça tanto, mas o lance... Era o Igor que estava junto com ele, né? É, o Igor, né? Você vê que ele sobe... Minha dúvida agora é, o Igor levantou o braço dele, não? Assim, do Tite? Porque também tem esse detalhe. Mas Imagem congelada eu aí, tive Caio, a impressão inicialmente que foi pênalti, sim. Né? Porque ele levanta o braço e aí você, ampliando o seu campo de contato, claro que é pênalti. Ele desvia um pouco a trajetória da bola. Você vê que o Tite, quando vai fazer o cabeceio, claro, de olhos fechados, talvez não tenha se dado conta de onde a bola iria e acabou batendo no braço. A questão de ter batido no braço, isso é incontestável, né? As imagens são claras. A bola de fato bate no braço, mas a intencionalidade é que a gente colocaria em debate. E foi com o recurso do VAR, né? A importância também do VAR. É interessante dizer que a decisão não foi imediata, né? Sim, foi preciso toda uma revisão e eu acho que quando ele viu as imagens ali que estava um pouco aberto o braço do Tite... E temos aí um árbitro de Copa do Mundo. E um árbitro experiente. Você pode não gostar, o Wilton Pereira Sampaio pode não ser unanimidade entre os árbitros brasileiros, mas é um cara que simplesmente esteve na última Copa do Mundo, um dos dois representantes, um árbitro que, na minha opinião, na parte disciplinar, ele foi muito bem, né, Caio? Assim, ele soube controlar na medida do possível. Você vê que ele, diferente do Marcelo Certamente ele acompanhou o último clássico, certamente, viu como foi, ele fez o dever de casa, né, Caio? Ele não teve o mesmo, digamos, perda de controle que o Marcelo de Lima Henrique teve na quarta-feira. O Marcelo de Lima Henrique errou demais nessa parte disciplinar. A confusão maior acabou sendo no pós-jogo, né? Porque durante a bola rolando, o jogo, na medida do possível, ele ficou sob controle. Agora um lance polêmico, a gente está vendo mais uma vez aí a cobrança do Danilo Barcelos e a subida do Tite, lance rápido. A olho nu direto é muito difícil essa marcação, é preciso ter muito detalhe no momento do Tite. Tanto que os jogadores mais próximos que denunciaram inicialmente, né, o Morínigo também, e depois que o árbitro não tinha percebido. Os jogadores que estavam mais próximos ali, David Ricardo, Thiago Panhussá, Igor, todos eles foram para cima do árbitro. E muitas vezes o árbitro ele pode ser também induzido por essa pressão, né? A pelo menos revisar no VAR. E a gente sabe, cara, que quando o árbitro vai revisar no VAR, quase sempre ele volta com a marcação do pênalti, né? Sim. Eu lembro de pouquíssimas Até vezes... porque o VAR canta no ouvido lá, né? Ó, é um lance que você tem que ver. É muito difícil, né? Tem sido difícil, né, Caio? O árbitro voltar a dar de uma revisão de VAR e não confirmar a marcação do pênalti. Geralmente quando vai para o vídeo é porque realmente o VAR, o árbitro de vídeo, está jogando a decisão para o árbitro, que tem a palavra final, o árbitro do campo. Quando vai para o vídeo, geralmente é porque o árbitro de vídeo opinou que foi pênalti e ele quer que o árbitro vá lá confirmar. Porque se ele entende que não foi pênalti, o árbitro porque a última palavra checar, né? é de quem está em campo, né? No caso do Wilton Pereira Sampaio, que reviu, você vai vendo aí, ó. Ele analisou bem de perto a imagem e marcou a penalidade. Mas de fato é um lance difícil de interpretação, né? É impressionante, você falou bem. Todo o clássico desse ano teve polêmica de arbitragem. E todos tiveram pênalti. Você viu que até então, os pênaltis estavam sendo a favor do Ceará. Dessa vez foi o Fortaleza que teve um pênalti a seu favor, né? Nos clássicos anteriores, o Ceará teve pênalti. E aí a cobrança do Danilo Barcelos, né? do Ceará, do Danilo Barcelos, foi perfeita, né? Ele bateu forte, alto, perto ali da bochecha da bola. O Fernando Miguel foi muito bem para a cobrança, mas aí o Danilo bateu bem. O Danilo é um ótimo batedor, né? A gente sabe, já conhece ele do Vasco, da Ponte Preta e de outros clubes. Ele sempre bateu muito bem na bola nas cobranças de pênalti. O Eric já não estava mais em campo, poderia ter feito, inclusive, o quarto gol dele em clássicos esse ano, né? Em 4 jogos, mas ele não estava mais em campo, né, Caio? Tinha saído. E o Danilo Barcelos cobrou um pênalti. Se eu fosse jogador, só cobrava pênalti assim. Era pancada na bola, não tinha pancada de colocar, e alto. não. Ele bate de chapa, mas ele bate colocado, né? É tanto que o Fernando Miguel vai na bola, se fosse um pouquinho mais fraco, talvez ele até desviasse, mas ele vai e não segura, né? Ele foi firme. Não é aquela batida que o cara dá aquela paradinha e escolhe o canto, que aí teria facilitado a vida do Fernando. Ele foi na corrida, na intensidade, bateu firme. Fernando Miguel foi bem na bola, mas não teve jeito aí. Gol do Ceará. O Ceará, aliás, né, o Ceará que nos clássicos, refazendo aqui a fala, tem feito sempre gols de pênalti, né? Já teve gol do Guilherme Castilho, de pênalti, já teve gol do Eric de pênalti e agora do Danilo Barcelos. Dessa vez não, na verdade foi mantido, sempre o Ceará marcando gols de pênalti. E aí, Caio, agora para finalizar, vamos fazer então a projeção para o próximo sábado. Como é que fica então
esse clássico 2-1. 2-0 era um placar que a gente não pode chegar aqui e cravar e dizer que Fortaleza é campeão. Mas encaminhava bem. Mas né? encaminhava muito bem. Eu acho muito difícil você reverter com uma semana inteira de estratégia um placar de 2-0. Mas 2-1 é um placar que deixa o confronto aberto. 1-0 não é placar difícil. Um placar assim. de 0 Imagina o jogo, 0-0 até os 49 do segundo tempo. Aí sai um gol do Ceará. Pênalti. Só isso aí já leva para os pênaltis. Eu então, acredito... uma bola pode mudar o panorama do jogo. Eu não imagino como é que vai ser, né? Como você falou, 2-0 encaminharia bem. Eu arriscaria até dizer que o Fortaleza estaria com uma mão na taça já, né? Com 2-0, mas 2-1. A gente já viu até, no caso do Fortaleza, lembra aquela final era com o Guarani de Sobral? Sim, 4-1, né? Tinha que fazer... 2010. Tinha que fazer 3 gols, né? Nos últimos 15 minutos. Era, e conseguiu o Rinaldo lá. Rinaldo, né? 4-4. A gente já viu tanto no Campeonato Cearense e ainda mais em Clássico Rei. Né? Agora, a vantagem do Fortaleza é importante, porque muitos clássicos já foram definidos em final de Campeonato Cearense, recente inclusive, né? 2015, por exemplo, com um empate, né? Com essa vantagem do empate. É uma vantagem importante, mas deixa o jogo, sem sombra de dúvidas, em aberto, com certeza. Mas uma coisa é fato. Eu, pelo menos assim, sou muito contundente em dizer que Fortaleza é favorito agora. Se antes do jogo, para mim, estava 50-50, agora já dá para dizer que o Fortaleza está uma casinha à frente. Até pela construção, o jogo começa com o Fortaleza campeão. Cabe ao Ceará quebrar essa vantagem, Exatamente. mas o favoritismo para o jogo de volta, sem dúvida, é do Fortaleza. Perfeito. E favoritismo também não quer dizer nada, né? Sim. Eu até apontava o Ceará como um favorito para esse jogo de domingo, porque vinha com 3 vitórias e foi lá o Fortaleza, garantiu uma vitória sobre o seu maior rival. Sábado, Balacó, vamos contar essa história. Sábado, 4 da tarde, fica o convite marcado, 8 de abril, sábado de aleluia, próximo final de semana tem mais Campeonato Cearense aqui na TV Cidade. Obrigado, Caio. A gente se encontra no próximo sábado com mais um Clássico Rei para saber quem será campeão cearense. Valeu, galera. Valeu, gente. Até a próxima.